Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aí à correção dos exercícios da página 49, Revolução Francesa. Nós não fizemos da última vez a correção, então vamos à correção. Página 49. Número 1. Explique qual relação existente entre as ideias iluministas e a Revolução Francesa. Gente, a número 1 temos que fazer uma análise de existe alguma relação entre o iluminismo e a Revolução Francesa? Como nós falamos em sala de aula, o iluminismo criticava as práticas do antigo regime, denunciando as arbitrariedades do poder absolutistas e os malefícios das práticas mercantilistas e os privilégios do primeiro e do segundo estados e deixava o terceiro estado sofrendo, deixava o terceiro estado na miséria. E na Revolução Francesa, esses ideais foram tomados como base ideológica contra o antigo regime. Então, a número 1, a resposta é sim, existiu uma relação. A relação da luta entre o terceiro estado contra o primeiro e o segundo. Joia? Então, a número 1 aí, tranquilo. Número 2. A número 2 é mais pessoal. Ele pede que você explique com suas palavras o que você compreendeu do conceito revolução. Gente, revolução, como nós falamos nas aulas, quando estávamos em sala, é um movimento que não tem como ser abafado. O governo consegue controlar uma revolta, o governo consegue controlar um motim, mas o governo jamais vai conseguir controlar uma revolução. Que revolução é um movimento natural na qual vai mudar totalmente o paradigma das coisas. Então mudou-se o antigo regime para o início de uma idade moderna, na qual o capitalismo vai surgir e na qual as liberdades individuais também vão surgir. Então revolução, o conceito de revolução é mudança total de paradigmas. A número 3, mas aí você vai escrever com as suas palavras, tá, pessoal? Não precisa escrever do jeito que eu tô falando, não. Isso é mais pessoal. Mas, basicamente, vão partir desse princípio. Número 3. Descreva como se organiza a sociedade francesa no antigo regime e identifique os motivos que estimularam a revolução. A número 3, pessoal, deixa eu pegar aqui um zoom. A número 3... a sociedade francesa, como nós sabemos, estava dividida em 3 estados. O primeiro estado, formado pelo clero, o segundo estado, composto pela nobreza, e o terceiro estado, que era o povão, povão, proletariado, e também são conhecidos como são os culottes. Beleza? Falamos sobre isso. É aquele triângulo, A Revolução Francesa se caracterizou pela luta entre o terceiro estado francês contra as práticas do antigo regime, cujo estopim foi o impasse gerado nas reuniões dos Estados Gerais, que o terceiro estado queria substituir a votação por estado pela votação por cabeça. Lembra que nós falamos em sala de aula que a votação por estado quer dizer os 3 estados, o primeiro clero, nobreza, e o terceiro estado só tinha um voto. Sendo que o clero e a nobreza, o voto deles valia o dobro, porque somava o primeiro e o segundo contra o terceiro. Eles não queriam esse tipo de voto, eles queriam votar por cabeça. Então, esses foram as principais características, certo? E como a sociedade era dividida e o que estimulou a revolução. A número 4. Cite uma semelhança e uma diferença entre o processo de emancipação do Haiti e a emancipação das 13 colônias da América do Norte. A número 4, pessoal, vai estar no livro aí, nesse capítulo que nós estamos estudando. Acho que a gente não falou na sala, a gente falou brevemente, mas a independência do Haiti eu acho que a gente não falou. Então, número 4, pessoal, vamos lá. A semelhança entre a do Haiti e as 13 colônias, a semelhança é a seguinte. As 2 independências foram influenciadas pela filosofia iluminista. Essa é a principal semelhança. E a diferença é que a independência haitiana lutava contra o domínio de uma pequena elite branca. Certo? Contra os escravizados e os mulatos, os ricos, que levou à abolição da escravidão e o que levou à abolição das 13 colônias, eles lutavam contra o jugo inglês, sobretudo sobre a relação dos impostos. Lembra que foi uma onda de impostos que começou a surgir? Então, essa foi a principal diferença. Onde
o Haiti lutava contra a escravidão, contra a segregação racial, brigavam, né, com relação às diferenças da elite branca que tinha naquele local. Já as 13 colônias não. As 13 colônias lutavam diretamente contra o jugo inglês e contra também o aumento, a criação de vários impostos. Porém, a escravidão foi mantida. Essas são as principais diferenças e semelhanças. Semelhança basicamente só o iluminismo. A número 5. A número 5, pessoal, é uma pesquisa, certo? Ao realizar a pesquisa, os historiadores... Deixa eu fazer uma leitura breve, deixa eu aumentar aqui, até a imagem não deve estar boa para vocês. A número 5, na verdade, é a análise de um texto historiográfico. Tem um texto ali, eu não vou ler para não ficar grande o vídeo. Então, número 5, letra A. Explique com suas palavras o que o chefe da polícia do Pará diz sobre as fugas dos escravizados. A 5A, vou partir do pressuposto que você já fez a leitura do texto. Então, a 5A vai ser o seguinte: o chefe de polícia afirma que eram tantos escravizados que fugiam que existia o receio de que acontecesse no Pará o mesmo que havia acontecido no Haiti. Beleza? Isso aqui com base nesse texto. Letra B. A que conclusões o historiador Bezerra Neto chega com base nas afirmações do chefe de polícia? Você concorda com elas? Justifique. Pessoal, a 3 aí, ó, o historiador conclui que a revolta dos escravizados no Haiti causou polêmica, causou pânico, né, nos senhores de diversas partes da América até meados do século XIX. O objetivo desta questão é evidenciar que sabemos que foi importante, foi necessário para poder controlar esse movimento que tinha ocorrido no norte do texto aí, vamos falar no início do texto aí, certo? E essas aí eu vou analisar, essas questões pessoais, porque cada um escreveu de uma forma, mas o interessante é só você fazer essa análise que o historiador impõe para as pessoas. Então conclui-se que a revolta do Haiti causou pânico, né? Como uma característica que tinha, né, nos meados do século XIX. Pessoal, então vamos partir para a próxima. A 5 é só essas duas questões. A número 6. A número 6 temos uma imagem. Vamos lá. Número 6. Observe atentamente a ilustração a seguir, leia a legenda e responda as questões. É uma ilustração produzida durante a Revolução Francesa com o título da Ordem Feudal à Ordem Liberal. No alto dessa ilustração pode-se ler a frase: desta vez a justiça é do lado mais forte. Está escrito lá em cima. Com base nisso, vamos responder. Letra A. A que grupos sociais estão representados nessa gangorra? Reparem, ó. Quais grupos sociais estão representados nessa gangorra? Vamos olhar a gangorra e vamos tentar entender. Deixa eu tirar meu rostinho daqui e botar aqui embaixo. Que grupos sociais estão representados nessa gangorra? Letra A, né? No alto da gangorra, repare lá, estão o clero e a nobreza. E embaixo está o terceiro estado. Certo? No alto da gangorra estão o clero e a nobreza. E embaixo está o terceiro estado. Letra B. De que lado está representada a figura da justiça? De que lado, pessoal, que vocês acham? Letra B. A justiça está representada do lado do terceiro estado. Por quê? A espada na mão. Então, a justiça está representada do lado do terceiro estado. Letra C. Que ação prática a justiça nessa imagem? Letra C. Que ação pratica a justiça nessa imagem? Reparem aí na imagem, ó. A justiça aparece com o pé sobre a gangorra, ajudando o terceiro estado. Certo? Isso que ela está fazendo, isso que ela está praticando. A D, pessoal, é uma pergunta mais pessoal, mas eu quero saber, então façam a resposta e mandem para mim. Em sua opinião, que mensagem o artista quis transmitir com essa ilustração? O que vocês acham, pessoal?
Ele transmite uma imagem favorável à Revolução Francesa ou contrária à Revolução Francesa? Pela imagem, percebemos que é uma imagem favorável à Revolução Francesa. Então, o artista é favorável à Revolução Francesa. Beleza, pessoal? Vamos continuar corrigindo, vamos continuar trabalhando, que no final vai dar tudo certo. Um abração. Fechamos aí esses exercícios.